E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Brainer aqui, e vamos para mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós estudamos sobre os processos migratórios, né? Vimos o que é o conceito de migração, o que leva as pessoas a deslocarem de um país para o outro. Vimos que, às vezes, esse deslocamento ele é espontâneo, ou seja, ele parte da vontade do migrante, ou às vezes ele é forçado, tem alguma força maior, né, algum problema econômico no país, uma perseguição política que leva as pessoas a morarem em outros países. E na aula de hoje a gente vai analisar esse cenário aqui na América Latina. Vamos compreender como são os fluxos migratórios aqui na América Latina e, mais especificamente, no Brasil, né? Então vamos lá. Antes da gente entrar no tema da nossa aula, é importante a gente entender a diferença de dois conceitos, que são bem simples. A diferença de imigração, que começa com a letra I, e emigração, que começa com a letra E. Imigrar é entrar em uma cidade ou país. E emigrar é sair, o ato de sair de uma cidade ou país. É importante deixar claro esses conceitos, porque muitas vezes a gente vê essas palavras e se confunde, né? E tem uma diferença bem grande entre você estar entrando em um país e você estar saindo uma cidade ou país. Então, por exemplo, a pessoa que sai daqui do Brasil e vai morar na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou na África, enfim, em qualquer lugar, é um imigrante. E a pessoa que chega no Brasil, né, que vem de outros países, ou dependendo do recorte que você estiver fazendo, vem de um estado para o outro, é um imigrante. Então, só para deixar claro a diferença desses conceitos aqui para vocês. E outra coisa importante é a gente recortar, identificar, né, para o nosso desenvolvimento aqui da nossa aula, onde se localiza a América Latina. Esse mapa que vocês podem ver aqui é o recorte da América Latina. Então, são todos os países do continente americano, exceto os Estados Unidos e Canadá. São os países que foram colonizados por países que tinham língua de origem latina, né? Espanhóis, franceses, portugueses, e que o idioma oficial tem como língua majoritária as línguas latinas. Então, aqui o México é o país mais acima, né, que a gente pode ver, e aí a gente vai descendo, tem a América Central, né, Bahamas, Cuba, Panamá, Costa Rica, El Salvador, todos esses países aqui, e os países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Brasil, todos esses países aqui. Então, quando a gente fala de América Latina, a gente está falando dessa região, certo? Então, o que leva as migrações, os principais fatores que estão relacionados com as migrações na América Latina? A gente tem a crise da Venezuela, né? A partir de 2014, a Venezuela começa a enfrentar uma crise econômica e política muito forte, que faz com que mais de 4 milhões de venezuelanos só em 2014 deixem o país, e até hoje esses venezuelanos estão deixando a Venezuela, né? Ou, inclusive, eu estava assistindo uma reportagem ontem que falava que só nessa semana foi uma média de 700 venezuelanos por dia querendo entrar na fronteira com o Brasil, uma fronteira lá em Roraima. Problemas políticos, instabilidade econômica, desemprego, todos esses países levam as pessoas a saírem de seus países e buscarem tentar uma vida nova em outro país, certo? Então, qual que é a realidade atual, né, desses fluxos migratórios aqui na América Latina? O número de estrangeiros vivendo nos países da América do Sul cresceu muito nos últimos anos, né? Esse é um dado da OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, que é um órgão que está dentro da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Então, aqui a gente tem os 3 países que mais receberam estrangeiros na América do Sul, né? Argentina, Venezuela e Brasil. É interessante a gente perceber que a Venezuela, ao mesmo tempo que saem muitos venezuelanos, mas também é um país que recebe muitas pessoas, né? Porque é um país que tem um turismo muito reconhecido, né? Praias bonitas, tem uma cultura muito rica também. Então, recebe muitas pessoas e então por isso ganha destaque aqui na segunda posição. Mas é válido a gente lembrar também que esses dados aqui são um recorte de 2010 a 2015, certo? Que essa pesquisa foi feita até 2015 e como a Venezuela, a partir de 2014, começou a enfrentar a crise, provavelmente esse ranking aqui já está diferente hoje em dia. E
a proporção de estrangeiros que vivem em cada um desses países ela é diferente. No Brasil, apesar de receber uma quantidade significativa, como o Brasil tem uma grande população, só 0,3% de todos os habitantes do país são estrangeiros, enquanto que na Venezuela e na Argentina chega a ser 5%. Então, proporcionalmente, se a gente for pegar a população total desses países e comparar a quantidade de estrangeiros que vivem neles, a Argentina e a Venezuela têm uma proporção maior de estrangeiros do que o Brasil, certo? No Brasil, entre 2010 e 2015, a população de imigrantes cresceu 20%. Então, foi um aumento muito considerável. Nesse período aí, o Brasil recebeu muitos imigrantes. Hoje a gente tem, esse dado aqui é da mesma pesquisa, né? Esse número pode ser maior ou menor, porque a gente já se passaram alguns anos, mas tinha em 2000, até 2015, no final de 2015 e início de 2016, tinham 713 mil estrangeiros residindo no Brasil. Desse total, 207 mil vêm de outros estados sul-americanos. Ou seja, o Brasil recebe uma grande quantidade de migrantes da própria América do Sul, certo? Então, o Brasil, nesses últimos anos aí, a migração cresceu muito, migração internacional, a quantidade de imigrantes vivendo no Brasil cresceu bastante. 70% dos movimentos migratórios na América do Sul são intrarregionais. O que isso quer dizer? Que de 70%, a grande maioria das migrações que acontecem no território sul-americano são de migrações dentro da própria América do Sul. Não são pessoas que vêm da Europa ou vêm dos Estados Unidos. A grande maioria, né? Só 30% das migrações vêm desses países, mas a grande maioria, 70%, são pessoas que saem do Brasil e vão para a Argentina, saem da Argentina vão para a Colômbia, saem da Venezuela vêm para o Brasil, saem da Colômbia vêm para o Brasil. Então, são migrações intra-regionais, ocorrem dentro do próprio continente. Isso é outro dado importante. E esse outro dado aqui também é importante para a gente considerar, que de 2010 a 2015, o fluxo de europeus migrando para a América Latina foi maior que o inverso. Então, nesse período específico, de 2010 até 2015, a quantidade de pessoas vindo da Europa aqui para a América do Sul, vindo para o Brasil, vindo para a Argentina, vindo para a Colômbia, Venezuela, foi maior do que o número de pessoas saindo daqui e indo para lá, indo para a Europa. Isso se dá por alguns fatores, né? Lembrando que essas migrações não são só as pessoas que saem para ir residir, né? Nesse número aqui é considerado todo tipo de migração, seja uma migração para passeio, ou uma migração para fazer um trabalho específico, ou uma migração para moradia também. Então, somando todos esses números, foi maior o número de europeus vindo para cá do que o de pessoal de sul-americanos indo para lá. Isso se dá por conta da desvalorização da nossa moeda, né? Como a nossa moeda tem se desvalorizado muito em relação à moeda dos europeus nos últimos anos, isso faz com que seja mais difícil a gente sair daqui e ir para lá, né? Tem a questão da maior visibilidade dos países da América do Sul, principalmente o Brasil, que teve grandes eventos, né? A gente teve Copa do Mundo, teve Olimpíadas, isso trouxe uma visibilidade grande aqui para a América do Sul. Enfim. Por que o número de estrangeiros no Brasil aumentou muito durante esse período? Eu já comecei a falar ali no slide anterior, né? Mas a gente teve a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que atingiu os Estados Unidos, depois atingiu a Europa em cheio, que teve um número de desemprego elevado, principalmente nos países europeus, fez com que muitos europeus saíssem de lá, principalmente portugueses e espanhóis, saíssem lá da Europa e viessem tentar reorganizar a vida aqui no Brasil, na Argentina, nos países aqui da América do Sul, e principalmente no Brasil, né? Outro elemento que faz com que as pessoas venham para o Brasil é a dificuldade para entrar em alguns países, né? Então, se a gente vê os países, principalmente da Europa e os Estados Unidos, eles têm um rigor muito grande para receber imigrantes. Você tem que fazer uma entrevista, você tem que comprovar que a sua renda ela é estabilizada, que você tem que comprovar que você tem um dinheiro na sua conta. Tem todos os critérios, tem vários critérios que você tem que seguir, que você tem que confirmar para você entrar nesses países.
Então, é bem difícil, isso faz com que algumas pessoas busquem vir para o Brasil, porque a gente aqui é um país conhecido por ser um país que é acolhedor, que recebe bem os migrantes, que o processo de legalizar a estadia aqui no Brasil é mais simplificado do que em outros países, né? Outro fator que levou o Brasil a receber muitos estrangeiros nos últimos anos são os problemas internos de outros países, né? Crise política, lá no Haiti, principalmente, eles vivem um problema político e econômico muito grande. Vocês vão ver mais para frente que o Brasil recebe uma quantidade significativa de haitianos. A Venezuela também é um país que está enfrentando uma crise aqui, um país próximo a nós que está enfrentando uma crise há alguns anos, uma crise política e econômica também. Então, a gente recebe uma quantidade também significativa de venezuelanos. E a questão que eu estava falando para vocês no slide anterior, da visibilidade do Brasil, né? A gente teve 2 eventos mundiais aí nos últimos anos, inclusive nessa foto aqui a gente vê a abertura da Copa do Mundo, que foi no Brasil em 2014. Tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, que deixou o Brasil numa posição de visibilidade, que chamou a atenção e fez com que o Brasil se tornasse o destino de muitos estrangeiros, né? Aqui nesse gráfico, a gente tem as nacionalidades com mais solicitações feitas. Esse é um dado do Ministério da Cidadania, das Relações Exteriores, aliás. Então, a gente percebe que de janeiro a julho de 2018 é o recorte temporal desses dados. A Venezuela foi as nacionalidades que mais pediram solicitações de legalização aqui no Brasil foram os venezuelanos, os haitianos em segundo lugar, Cuba, China e Bangladesh. Essas são as nacionalidades, são os países que têm mais pessoas aqui no Brasil pedindo a legalização da sua estadia aqui no Brasil, certo? Então a gente viu os fatores que levaram as pessoas aí nos últimos anos a imigrarem para o Brasil, né, a virem para o Brasil. E agora a gente vai entender melhor o processo de emigração no Brasil, que tem ocorrido muito nos últimos anos, as pessoas saírem, brasileiros deixando o Brasil em busca de uma vida melhor em outros países por diversos motivos, né? Então, a gente tem um dado aqui do Ministério das Relações Exteriores também, de 2017, que mais de 3 milhões de brasileiros vivem legalmente no exterior. Então, esses dados aqui são relacionados só aos que vivem legalmente, fora uma quantidade significativamente alta de brasileiros que também vivem ilegalmente, principalmente nos Estados Unidos, né, que não tem sua documentação regularizada. Então, esse número aqui de 3 milhões, ele é bem maior se a gente for somar os que vivem legalmente e os que vivem ilegalmente. E quais são os principais motivos que levam as pessoas a saírem do Brasil? O desemprego, a desvalorização da nossa moeda, crise econômica e política que a gente vem enfrentando, principalmente a partir de 2014, problema de segurança, né? Um país muito inseguro, tanto para trabalhar, para residir, quanto para investimentos, a gente não tem muita segurança, e a diminuição na qualidade de vida. São os principais motivos que levam as pessoas a saírem aqui do Brasil. E os principais destinos dos brasileiros? Os Estados Unidos, né, o principal destino, o principal lugar é o país que mais recebe brasileiros. Paraguai, Japão, Portugal e Espanha. Esses são os principais destinos dos brasileiros. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente compreendeu melhor a dinâmica migratória da América Latina. A gente viu que nos últimos anos a América Latina foi um continente de muita migração, tanto migração interna como migração internacional, né? Vimos que tiveram alguns motivos para isso. Crises em alguns países aqui da América Latina levou que a população desses países saíssem, né, desses países. A gente tem principalmente Venezuela e Haiti, que enfrentam problemas econômicos e políticos graves, né, que fez com que esses países perdessem muitos de sua população nos últimos anos. E, por outro lado, tem países que recebem uma quantidade significativa de pessoas. E é importante a gente compreender que essa dinâmica migratória, ela não é fixa, né? Não é sempre que as pessoas vêm muito para a América do Sul, ou que as pessoas deixam a América do Sul e vão para outros países. Em cada momento, os países ou regiões que recebem
os migrantes mudam, né? Tem épocas que é melhor ir para os Estados Unidos, tem época que as pessoas buscam mais ir para a Europa, tem época que as pessoas buscam vir aqui para a América do Sul. Claro que, geralmente, os países que mais recebem imigrantes são os países que têm a economia mais estável, né? Então, quando a gente fala de Europa, de Canadá, Estados Unidos, Japão até, são países que recebem uma quantidade significativa de pessoas, mas essa dinâmica, elas às vezes se altera por conta da condição momentânea de cada país. Então, às vezes o país não está numa situação tão legal, ele recebe uma quantidade menor de pessoas, certo? Então, era essa a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.